O general Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, concedeu entrevista à revista Oeste nesta sexta-feira. Questionado sobre o primeiro turno, Braga Neto criticou as pesquisas eleitorais. Quando você tem discrepâncias tão grandes nas pesquisas, porque o que eu vi nas ruas e o que eu tenho visto nas ruas, eu não viajo de avião particular, eu viajo de avião comercial e fazendo baldeação, né? Trocando de aeroporto. Não sou hostilizado, as pessoas ao contrário vêm cumprimentar, dar uma força, né? Tirar foto, sempre. Então, o que eu tenho visto nas ruas é a mesma coisa que eu tenho visto nas ruas, o que eu vi no 7 de setembro. Tá? Não bate com o que nós vimos o resultado da primeira votação, né? Do primeiro turno. Então, eu acho que a pesquisa realmente ela pode ter influenciado. Porque tem gente no Brasil que quer votar para se livrar do segundo turno para não ter que votar de novo. Vocês sabem disso, né? Por fim, Braga Neto falou sobre o que é, para ele, o principal legado da gestão Bolsonaro. Quando a equipe fez a diretriz de governo, a única crítica que eu recebi é que era uma continuação. É uma continuação porque está dando certo. Na realidade, não é uma continuação, é uma continuidade com aprimoramento. Para mim, o maior legado foi o resgate do patriotismo. Eu vejo criança pequena hoje nas solenidades cantando um hino nacional com a mão no peito, bandeira nacional para tudo que é lado, né? E isso não é política, é patriotismo mesmo. Agora, legado assim para o Brasil como um todo, você veja, estatais todas dão lucro, maior abertura de empresa. Você hoje em dia abre uma empresa, em 2014 você levava 144 dias para abrir uma empresa, hoje você está levando 23 horas. Tá? A questão da corrupção, tá? O Correio distribuiu o PLN, participação de lucros, e o pessoal do Correio de antigamente está pagando durante 16 anos para cobrir o fundo do Postales, né? Então, para mim, os legados são esses, é o resultado, deflação, né? Redução do déficit público, redução da máquina pública. Tudo isso é um legado que está sendo deixado. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, abre esse giro com você, Zé. Sua análise sobre essas declarações do general Walter Braga Neto. É importante dizer que o general Braga Neto é candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro, está tendo uma participação muito importante nessa ligação, nessa conversa com empresários, com setores produtivos, e certamente terá uma participação importante no governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é general do Exército e ocupou cargos importantes. Foi ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Defesa, e antes ele foi interventor de segurança no Rio de Janeiro, né? E ele que me disse que aquela sigla Complexo da Maré, né? CPX, sei lá, aquela sigla lá é ligada à facção criminosa. Ele disse que apreendia os fuzis lá no Rio de Janeiro, quando interventor, e vinha a sigla CPX número 1, número 2 e assim por diante. Ele entende de muitos setores, né? Passou por muitos setores, isso é muito importante. Por outro lado, essa tranquilidade que ele fala. É uma tranquilidade com a naturalidade muito grande. E sobre o conteúdo do que ele fala, esse grau de patriotismo que estava abandonado na lixeira e que uma campanha pegou e colocou nas costas e na frente, que é a bandeira do Brasil, que são as cores nacionais e a ideia de pensar o Brasil. Isto é muito importante e vai ficar aí na história de um grupo por muito tempo. Eu acho isso muito importante. Sobre as pesquisas, ele fala da discrepância. Ele foi até muito humilde de falar discrepância. Na verdade, foi um abismo, né? A diferença entre a realidade e o que falaram as pesquisas. Você, Schelp? Olha, me chamou a atenção essa teoria tresloucada do general Braga Neto a respeito das pesquisas, né? Quer dizer, na lógica dele, as pessoas que pretendiam votar em Bolsonaro viram as pesquisas e aí resolveram votar em Lula para terminar de uma vez com as eleições no primeiro turno, porque não queriam votar no segundo turno. É realmente subestimar bastante
né, os eleitores brasileiros, mesmo que ele esteja se referindo a quem pretendia votar na terceira via. Realmente é algo impressionante, quer dizer, não faz o menor sentido. Na verdade, é o contrário, né? Se as pessoas viram que havia a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno, mas preferiam Bolsonaro, mas estavam ali cogitando votar na terceira via, iam votar no Bolsonaro para tentar evitar que isso acontecesse, ou, né, quem quisesse que Lula ganhasse de uma vez no primeiro turno, poderia ter uma influência, né, mas não essa que ele falou, das pessoas votarem naquele que estava na frente para encerrar de uma vez a eleição e não ter que votar no segundo turno. Que uma ou outra pessoa pensasse assim, vá lá, mas que milhões de pessoas pensassem assim, realmente é subestimar demais o eleitor brasileiro. Em relação às pesquisas para senador, para governador, de fato as interferências poderiam ser outras, né? Realmente, no caso de senador para São Paulo, por exemplo, muita gente pode ter pensado em votar em um senador, mas não querendo que o outro vencesse, resolvesse votar naquele que achava que estava na frente. De resto, em nível nacional, não faz o menor sentido. Ilza. General Braga Neto representa, nesse governo e mesmo antes desse governo, com a missão de intervenção no Rio de Janeiro, que não era uma intervenção do governo, era, na verdade, uma ação para contribuir com a equalização de uma situação de desordem de segurança, que foi bem feita, foi uma missão exitosa. Então, ele representa algo que é a presença militar no sentido da operação, da gestão, concorrendo e contribuindo com o representante político. O general Braga Neto esteve à frente nos últimos ano e meio da iniciativa de se procurar trazer o processo de maior transparência possível ao sistema eleitoral brasileiro. A criação da Comissão de Transparência pelo Tribunal Superior Eleitoral, de certa forma, é um atendimento a esse subsídio, com técnicos capacitados que estiveram atuando para propor, formular, desde a discussão sobre o voto auditável. O general Braga Neto regeu boa parte desse movimento muito importante, de conhecimento, de revisão do sistema eleitoral brasileiro, que infelizmente descambou para uma guerra política e retórica. A impressão que ele teve e que ele tem sobre os interesses políticos do país, político-eleitorais do país, é que todo mundo de boa fé tem. Existem várias maneiras de você observar o sentimento, o estado de espírito. Isso não é estatística, não é rigoroso, mas são sinais importantes, já que as pesquisas, que seria outra forma de aferição, são um vexame, são um desastre. E o que se vê é justamente isso que ele assinalou. Um governo terminando um mandato complicadíssimo por conta de pandemia, terminando com uma guerra e boicote de todos os lados, imprensa tentando derrubar, etc. E uma aceitação que não é de um bolsonarismo, que não é de um partidarismo, que não é de uma reação ideológica, uma reação massiva, sem precedentes na história do país. Quem me acompanha sabe que eu não tenho favorecimento para nada, para lugar nenhum. Já destaquei momentos importantes de representatividade de gestão em vários governos. Não tem precedente o nível de engajamento da população, que essa imprensa decadente, degenerada, ficou tentando tratar como um movimento, Cuscuz Clã, que foi uma terminologia que apareceu aí, durante a discussão sobre que manifestações eram essas, quem eram essas pessoas, e a imprensa, em grande medida, teve essa contribuição patética, de tentar dizer que são atos antidemocráticos, que era violência, etc, etc. Isso tudo para tentar esconder
um nível de esclarecimento e de engajamento, não no bolsonarismo, mas de engajamento numa representação política legal que a população entendeu, mesmo com todas as adversidades, ser a mais segura para atravessar os desmandos e a liberdade. Não conseguimos ver, portanto, o equilíbrio, né, entre as campanhas visivelmente no país. E foi a isso que o general Braga Neto se referiu, e eu tenho exatamente a mesma dúvida que ele. Augusto. Olha só, o Braga Neto me lembra quem? O Geraldo Alckmin, o vice do Lula. E aí eu chego a essa falácia da falta de isonomia aqui na Jovem Pan. Nós convidamos o Alckmin várias vezes, em vários programas, não topou. Nós convidamos o Lula para participar de sabatinas, debates, não topou. Bom, onde é que está a falta de isonomia se a gente convida e alguém não vem? O Alckmin seria um tremendo trunfo do Lula em São Paulo. Pois bem, o Lula teve 30% dos votos, com o Alckmin como vice, em Pindamonhangaba, onde ele foi prefeito aos 22 anos e foi aposentado pelo eleitorado neste ano.